Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite, muito boa noite. Jesus nos abençoe nesses momentos em que escolhemos para nos reunir em um conjunto maior, para que possamos ter mais força nas nossas orações em equipe. Qual agradeço a todos por nos permitir adentrar nos lares através da tecnologia abençoada por Deus, que esses recursos cada vez vai mais se ampliando. E ao contato de tudo, teremos nós êxitos favoráveis ao nosso relevo espiritual. Portanto, nós aproveitarmos o máximo de tudo que Deus nos permite através da tecnologia para enriquecer nossos conhecimentos e colocar em prática no cotidiano. Por isso é importante todos os dias nós usarmos os recursos que temos para continuarmos sempre em vibrações do bem. E vamos iniciar o nosso Evangelho no lar em nome de Deus, de nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Senhor Jesus Cristo, com a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com esta prece estamos dando início ao nosso Evangelho no lar, as reflexões que irão nos chegar nesse momento em que Deus, nosso Pai, nos permite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. No item 15, nos diz o seguinte, é uma mensagem linda de Paulo, o apóstolo, no item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Por quê? Pronuncia a sua própria condenação. Então, quando Paulo nos instrui sobre o perdão, está falando para nós simples palavras, o alto perdão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz, crucificado, ele olha para todos que estavam ali, todos os guardas, as pessoas contra e a favor, e disse, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Por que ele falou essas palavras? Porque Deus perdoasse. Porque ele não tinha condições de perdoar, porque ele sabia da nossa ignorância, a altura que nós éramos desconhecidos, das abençoadas palavras que ele nos trouxe, dos ensinamentos que ele nos passou. Ele sabia que ele iria passar por grandes dificuldades, mas ele ia deixar o recado para nós. Então ele disse, olha, perdoa, não sabe o que faz. Porque naquela época, muitos de nós, falo nós porque nós estávamos lá, nós não conhecíamos a lei de causa e efeito. Nós achávamos que era a lei do mais forte. E se nós achávamos que a lei do mais forte era a que vencia, nós estávamos redondamente enganados. Quando ele fala para Pedro, torna a embanhar sua espada, com a espada que fere, com ela será ferido. Está falando, se você faz, tem a lei de causa e efeito, que vai acontecer na sua vida. Ele colocou a orelha do guarda novamente no lugar, cicatrizou, ficou somente manchas de sangue.
pelas condições que ele tinha da pureza de espírito, que era Jesus, nosso Senhor. Então nós devemos, quando sofremos uma ofensa, por pior que seja, mesmo que na hora nós não vamos ter essas condições de perdoar, o que cabe a nós fazermos? Se nós conseguirmos ficar calados e sair de perto daquela situação, mas já é uma vitória. E vamos remover aquilo. Quando você abre um debate com aquele que te ofendeu, que você cria uma situação, uma discussão, uma briga, você consegue criar mais profundidade na ira contra quem fez contra você. Se você fica nervoso ao extremo no momento e vai remoendo aquilo e vai embora, você esquece mais fácil. Mas se você cria dali uma situação de um inimigo, uma situação difícil vai ser para que eu amanhã me perdoe. Por quê? Deus olha para nós e vê o quanto nós precisamos mudar. Todas as iniciativas, geralmente nossas, a gente usa pelo lado ainda, o lado conservador humano, né? Nós pensamos logo em matar, nós pensamos logo em judiar, em fazer algo quando somos atingidos por qualquer coisa. Quem de nós não passamos por um momento em que uma ofensa muito grave, uma situação muito difícil alguém nos fez passar e você esquece, mesmo que você lembre, mas já não lembre, mas olha, graças a Deus que aconteceu aquilo lá na minha vida. Porque se não tivesse acontecido, hoje não estaria sendo assim. Então a gente tem aquela dificuldade. Agora, quando a gente ficar remoendo, olha, por que fulano, aí passou um ano, 10 anos, 20 anos, e a gente está remoendo aquela dificuldade ainda. Nós não perdoamos nem nós. Então você vai travar uma batalha com mais um desafeto. Nós devemos trabalhar esse perdão, não é fácil, não. Perdoar, você tem que doar amor em cima da sua pureza. Doar, você tem uma dor e depois você vai doar. Você vai doar bondade em cima daquilo. Mesmo que o corte foi grande, que fica a cicatriz. Mas é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E aqui Paulo vem nos reforçando tudo o que há de necessário. Ele diz assim: eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não foste o agressor? Essas palavras dizem o seguinte: eu não perdoo. Jamais, primeiro, nunca não existe, essa palavra não existe, né? Eu nunca vou amar, eu nunca vou perdoar. Vai, isso um dia desaparece entre nós, né? Aí vai existir todo o perdão, todo o amor. Quando nós somos atacados de alguma forma em nossas vidas, que nos lesa financeiramente, nos lesa fisicamente, destrói um relacionamento, traições, enfim. E se a gente for mergulhar no passado, onde está a lei de causa e efeito? Então, por isso, saber quem jogou a pedra primeiro. O casal está ali, firme com os filhos. De repente há uma traição na vida deles. Será? Pode ser uma prova que iniciou ali a partir daquele momento, como também pode ser o passado criado. Nessa vida eu não fiz, nessa vida não fez, mas no passado. Nós sabemos da história, da existência do planeta, será que nós não fizemos nada disso? É melhor a gente refletir, né? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciasse o primeiro golpe? É o que a gente está falando das vidas passadas, né? Se uma palavra ofensiva se não vos escapou, se usasse de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou.
em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosse realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represálias, que não fizesse degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Muitas coisas em nossas vidas acontecem por necessário. Já falamos, mas vamos repetir, né? É sempre bom refletir. Nós sofremos pela expiação, nós sofremos pela prova e sofremos pela missão. Quem o exemplo que nos deu o sofrimento pela missão foi nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha que passar nada, mas ele passou por toda aquela situação. Porque se ele fez homem como nós no planeta Terra, ele queria também, por ter já visto tantas coisas, ensinado tantas coisas, passou pela mesma situação que acontecia com simplicidade, que era a forma de crucificar. Naquela época era comum acontecer isso. Ele passou, viveu aqueles momentos difíceis, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o pão nosso de cada dia. Às vezes nós pensamos que o pão nosso também é um alimento, mas o pão nosso de cada dia é o nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ele é o nosso alimento. Quem tem Ele no coração, suas dificuldades serão muito pequenas, serão pequeninas, mas é preciso nós acreditarmos e entendermos que esta vida é uma escola, é uma passagem que precisamos, por ela, seguir neste caminho. Olha, se dependia de vós impedir-lhe as consequências, se não o fizesse, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Então vamos aqui refletir sobre esta passagem, nos dizendo assim: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Eu te perdoo. Você errou, me perdoa. Não, está perdoado. Virar as costas e falar, tomara que ele sofra com isso para ele aprender. Outra hora, passa um tempo, aquele que nos ofendeu está numa dificuldade muito grande e diz assim, bem feita, você lembra? O que ele fez comigo? Olha lá o que está passando agora. Então essas coisas são as formas que nós ainda não perdoamos, né? Perdoar é esquecer. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece. Nós acabamos de falar, né? Fica feliz com a infelicidade dos outros, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Olha só a incredulidade nossas, né? Foi bom quando eu sofri? Não. Então não é bom para o outro também sofrer. Se não é bom, o que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o meu próximo. Às vezes ela fala, mas é preciso acontecer. Tem hora que tem que acontecer. Ele foi infeliz na atitude, fez coisas horríveis, agora merece. Merece, mas não vai ser porque eu quis que as coisas ocorressem. Foi porque procurou. Quem planta, colhe, né? Eu perdoo e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais sinceros pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros.
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, Leão, 1861. É o seguinte, Paulo de Tarso nos deixa muito claro que a melhor forma que nós temos é nos exercitar em nós o conhecimento maior do cristianismo. A melhor forma que nós vamos, pelo menos, nos esforçar em perdoar o próximo quando isso acontecer, primeiro, o nosso irmão é um ser humano, passivo de erro. Se ele é passivo de erro, ele erra. Assim como eu sou humano, também posso errar contra alguém, como já errei muito. E por isso peço perdão. Peço perdão a Deus todos os dias por quem eu já fiz sofrer, por quem eu já magoei, por quem talvez eu não dei uma atenção que precisava. Enfim, por alguns gestos desnecessários que eu não sei contar, mas se eu não fiz nessa vida, em outra, com certeza fiz. E aos poucos que a gente vai compreendendo. E a melhor forma de você entender o verdadeiro perdão é quando você é perseguido. Nós temos aí exemplo, Chico Xavier. Foi perseguido em todas as instâncias, em todos os sentidos. Aí eu ouvi de um pastor, amigo, dizendo assim, olha, eles falaram do Chico Xavier como espírita, eu não posso falar nada porque eu não conheço a doutrina espírita. Mas falar dele como um homem caridoso, bondoso, generoso, eu posso falar, porque aí sim, ele foi um homem correto, um homem perfeito. Realmente, mas quem conviveu sabe das perseguições que ele sofreu. Mas ele estava fazendo tudo em nome de Deus. Se ele estava fazendo em nome de Deus, o problema que ele estava fazendo para Deus, então quem o perseguia? É entender com Deus, não era com ele. E às vezes nós queremos que o próximo nos agradeça por alguma coisa que a gente fez. Muito obrigado, seu ego enche. É uma educação que a gente traz do berço, agradecer por algo que te ajuda. Então isso é uma educação que nós trazemos do berço. Você chegar entre as pessoas, bom dia para todos, não custa nada. Tem pessoas que chegam, vai direto aonde você está, como é que vai, tudo bom? Se tiver mais pessoas, nem olha. Não tem problema. Nem me cumprimentou, não tem problema. Esqueça esses tipos de coisas. Mas se nós começarmos a trabalhar em nós o auto-perdão, vai ficar fácil de nós perdoarmos quando alguém fizer algo conosco. Porque Deus perdoa. Aí fala assim, Deus perdoa. De que forma? Ele nos dá a oportunidade, pela lei de causa e efeito, retornarmos à situação e resolver aquele mal resolvido. É simples assim. Fala, olha, você está no lucro, viu? Você hoje poderia estar numa situação difícil. Estou devolvendo para você tudo o que você tinha. Vá agora e faça melhor. Isso pode ser na vida mesmo que nós estamos encarnados, seja pelo problema de saúde, seja financeiro, seja com a família. Quantas famílias que acontece o seguinte, vamos chamar de traição, né? O homem ou a mulher fez, em que um outro perdoa e continua. Deus está dizendo, olha, você recebeu novamente uma oportunidade, agora você sabe que isso não é bom, não faça mais. Dali em diante, você tem um novo caminho. Porque sofrer é diferente de fazer sofrer. Então nós estamos fazendo essa reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o perdão. Vou pegar aqui uma criatura que está subindo na minha perna. Olha que ele é risonhando. Levanta ele pro povo. É o gato, ainda não tem nome, mas ele é um novo morador aqui da casa.
chegou já tem uma semana, está fazendo a nossa companhia. Está bonito? Está subindo na minha perna, mas muito bonito. O novo morador da casa, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar muita paz. E vamos agora à fluidificação das águas. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que temos na vida. Obrigado pela vida. Obrigado pelos amigos, pelos animais que nos emprestam, que são os nossos amigos, nossos irmãos. Pedimos ao Senhor o medicamento nestas águas, que seja transformado em remédio para o nosso corpo, a nossa alma. Como nos vasilhames que estão aqui na mesa, nos lares dos nossos irmãos, nos lares, Senhor, dos nossos governantes, dos homens importantes que vêm com a missão na terra de fazer o progresso desenvolver por todo esse planeta. Levai o medicamento, Senhor, da humildade, da honestidade, do carinho, do amor pelo próximo. Que a humanidade possa refletir mais, que a humanidade no geral possa pensar que somos todos irmãos, passivos de erros. Nós somos carentes da misericórdia divina de nosso Pai maior. Que nós possamos nos dar as mãos, enquanto uns passam pela prova da riqueza, o outros passam pela prova da miséria. Enquanto uns dormem nos seus palácios, outros dormem nas marquises, embaixo das pontes, enfim. Essa desigualdade não é Deus que quer. Essa desigualdade é porque nós ainda permitimos acontecer, porque é mais fácil transferir tudo isso para os órgãos responsáveis do que nós tomarmos atitudes. Mas que o Senhor abençoe, meu Pai. Se Deus quiser um dia, todas essas diferenças não vão existir mais. Os fortes sustentarão os fracos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos dê união, nos dê muita paz, muita alegria. E nós vamos também continuarmos falando do nosso livro, O Berço Renovador. Graças a Deus, uma leitura maravilhosa, teve um alcance muito grande, um livro maravilhoso, um romance com mediunidades maravilhosas, lei de causa e efeito, enfim. Quem leu, quem estudou, sabe do que estou falando. Uma obra linda do nosso querido Hilário Silva. E estamos tendo a oportunidade também de Luz e Acalento, a outra obra de Hilário Silva, com vários amigos espirituais que passam para nós neste livro, um livro de reflexão, um livro que você precisa ter na cabeceira da cama. Nos diz assim: felicidade. Na razão em que nos propomos a facear a nossa sintonia com o Criador, nos endereçamos ao bem maior. Assim, do instinto passamos ao sentimento e após a sensação. Logo o amor surge em todos os momentos na evolução moral da paz e da lucidez da vida. André Luiz. São vários amigos espirituais que nos passam estas homenagens. Nós ficamos felizes pela dedicação que os espíritos têm tido conosco, da evolução voltando para nos ajudar. Isso para nós é uma alegria muito grande. Falarmos do nosso canal do YouTube, por favor, inscrevam. Nós precisamos estarmos sempre em contato. Vamos também pedir amanhã, a partir das 22 horas, o nosso tratamento à distância. Deixem os nomes por caridade, para que juntos possamos fazer uns pelos outros. É necessário que deixem um vasilhame com uns 2 litros com água para ser ali colocado o medicamento. Nós contamos com a oração antes, uma leitura do Evangelho, uma preparação para que nós possamos alcançar
o que nós estamos buscando. E essa semana, graças a Deus, vai ser uma semana que nós vamos estar finalizando a parte da laje na nossa construção, e no sábado será o dia do concreto. Serão 30 metros cúbicos de concreto que será jogado em cima da laje para podermos fazer. E nós contamos com aqueles corações generosos que têm tanto nos ajudado, porque esse concreto fica em R$ 7.500. Então, nós fazemos aqui um apelo, quem puder nos auxiliar, temos o telefone anexo, onde está a venda dos livros, e também, onde quiser contribuir, temos a nossa conta bancária no Banco do Brasil, e nós contamos com a colaboração de todos. Como nós tivemos, graças a Deus, entre tantas coisas que ganhamos recentemente, a última coisa agora, corações generosos, né? Portões, cerca elétrica, enfim, tantas coisas já nos foram doadas. Ganhamos a laje, né? No valor de R$ 10.500, um ser abençoado nos doou. E agora o concreto, né? Que fica em R$ 7.500. Aí, se Deus quiser, alguém será tocado no coração, em grupos, e conseguiremos, se Deus quiser. É uma obra de Deus, e Deus sabe com quem Ele pode contar. Que Jesus nos abençoe, o nosso muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.